que é isso? É uma torcida organizada? De onde é esse pessoal? De que colégio vocês são? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É isso? Escola Novo Ateneu Monte Virgem? Nossa, classe de que classe que você quer? Primeiro, segundo e terceiro médio. Colegial? Isso. Quer dizer que vocês estão bem naquela fase assim que a mãe pede para vocês estudarem pro vestibular e vocês ficam grudados no telefone com a namorada. É bem aquela hora, né? Que todo mundo tem que estudar e quando entra pro colegial o negócio fica mais duro, né? Tem que estudar realmente mais, porque a pressão é maior, a carga de informação é maior e a expectativa também de todo mundo é que tem que entrar na faculdade, se é que você está querendo fazer um curso superior, né? E o nosso tema hoje é justamente um tema que não tem a ver com estudar, tem a ver com outra coisa, tem a ver com namorar. E o tema é Eles Não Se Desgrudam. A moçada da cidade sabe muito bem como é que é. Quando começa a namorar e acha uma namorada que é assim, gostosa, ou um namorado, ela já tá dando risada aqui. Você tem um desses, não? É? Você tem um desses assim? Você ama de paixão? Eu amo ele muito. Ai, muito mesmo. A gente gruda, mas assim, é porque a gente fica muito tempo sem se ver e depois quando vai ter que grudar mesmo. Aí é aquela coisa carrapato, assim, não desgruda. Ficam horas e horas juntos. 2 dias juntos. Nossa, vê televisão, come, dorme. Faz comida um pro outro, aí o outro come, aí dá na boquinha. Tem que grudar. Tem que grudar? E a mãe acha o quê disso tudo? Minha mãe não gosta. Minha mãe fala, filha, vem pra casa agora que você já tá enchendo o saco. E aí você não vem? Não. Aí quando chega em casa, geralmente consegue sair, quando chega em casa pega no telefone, liga e fala, mas viu? Então vamos continuar a conversar e dar ali mais 2, 3 horas de telefone, conversando sem parar. Então é uma coisa que chama muita atenção de quem tá fora dessa paixão obsessiva dos jovens, assim. Mas, pô, minha filha tá ficando louca. Ou senão minha filha vai engravidar. Ou senão, minha filha vai pirar com esse cara, sabe? A primeira paixão só da vida dela, ela tá achando que acabou por aí. Então, os pais ficam muito preocupados porque acham que os filhos, tudo bem, é ótimo namorar, faz parte da vida, é saudável, mas tem casais que grudam demais. Hoje nós temos histórias aqui de mães e de jovens e de, enfim, de várias idades aqui. A cara dela é essa, você vai ser a primeirona, minha filha. Tem casais aqui que estão, quer dizer, pais e mães que estão muito preocupados com isso. Porque realmente a questão da gravidez na adolescência é uma preocupação. Quando começa a grudar demais, tem uma hora que vai querer fazer aquelas outras coisas também, tá certo? Quer dizer, fica no roça-roça ali que tem uma hora que não dá mais para suportar. E acaba transando. E às vezes acaba transando sem camisinha, acaba se descuidando e é... Então, o que fazer nessa hora, como se comportar, até onde você exige do seu filho um comportamento que, de um jeito ou de outro, nós vamos estar discutindo isso hoje aqui. E de outro lado também, se isso não faz parte da vida dos jovens e se a gente tem direito de interferir, né? Então vamos começar ouvindo a primeira opinião dos jovens e dos adolescentes. Por que adolescente gosta de ficar 24 horas do dia juntos quando está nessa liga toda aí? Vamos começar ouvindo eles. Oi, Silvia. Adolescente gosta de ficar grudado o tempo inteiro porque tem medo de perder, aí quer aproveitar tudo em um tempo só. Eu acho que o adolescente, quando namora, ele quer ficar junto, que dá muita saudade e é bom, né? É gostoso ficar junto com quem você gosta, ficar o dia inteiro. Eu também faço isso com minha namorada sempre que possível. Quando uma pessoa gosta uma da outra, deixa de fazer muitas coisas pra ficar junto com a pessoa que gosta. Porque é uma fase em que as pessoas estão descobrindo coisas novas, elas gostam de aproveitar, de curtir a vida uma do lado da outra quando elas se gostam realmente. Se arranja um namorado humor legal, humor gostosão, assim, você vai querer estar perto dele o tempo todo, né? Mas assim, sei lá, você gosta da pessoa, você quer estar com ela. E a saudade que dá, né? Você fica naquela vontade de ver de novo, acabou de ver, morre de vontade de ver de novo e morre de ciúmes e tem medo de perder. Eu acho que foi bem dito isso pelaquela moça ali. Então eles estão inseguros, estão gostando tanto que tem medo de perder. Então acha que tem que ser marcação cerrada 24 horas também ali no namorado. Vamos fazer o seguinte, nós vamos começar ouvindo o depoimento desta mãe dessa filha aqui. A história da Maria de Lourdes, que está preocupadíssima com... Olha, não é para fazer média com o pessoal, com os jovens que estão aqui hoje, com a moçada, mas eu me lembro, mais ou menos quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu tinha um namorado que eu adorava e ele me adorava. E era aquela coisa que para se separar do portão era aquele desespero, era um negócio, assim, a gente era um grude mesmo, era essa história que vocês estão vivendo. E aí eu me lembro uma vez que eu estava no final de semana, nós tínhamos uma casa na represa e a gente estava namorando. E de repente estava essa coisa de uma perna em cima da outra, se namorando no meio da sala.
meu pai entrou na sala e ele não é uma pessoa, é um cara liberal, mas entrou na sala e falou assim, mas o que é isto? Né? E de repente, eu me lembro que o espanto dele foi tão autêntico que aí é que eu vi como eu estava. Então eu acho, só para ser solidária com vocês aqui, que quando a gente está tão apaixonado, a gente nem percebe. A gente não percebe. Você está namorando de um jeito assim, quer dizer, os outros ficam até acanhados. Você fica numa intimidade, sabe, respiração ofegante, uns beijos na boca meio molhado demais, uns negócios assim que para todo mundo fica sem graça. Fica todo mundo olhando assim, disfarçando, né? Porque não quer reprimir. Então eu acho que os jovens às vezes nem estão se mancando muito, porque eles estão tão gostando de ver até onde chega a língua, entendeu? Sabe, eles estão noutra. Não é verdade, até onde chega a mão. Eles estão pensando em outra coisa, não estão nem aí pro que está acontecendo em volta. E às vezes dá esse tipo de saia justa, uma situação complicada, e que os pais não sabem muito bem até onde eles têm direito de interditar um filho desse. Falar, meu filho, você quer fazer isso, você faz à noite, não aqui em casa, não na minha frente. Então fica difícil. Hoje, então, nós convidamos uma pessoa que conhece bastante essa questão dos limites da educação. Até onde você pode realmente mandar seu filho se mancar, até onde você está reprimindo ele, que é a Tânia Zaguri. E a Tânia escreveu vários livros aí, inclusive voltados para o adolescente por ele mesmo, encurtando a adolescência, enfim, ela conhece a cabeça de adolescente. Esse é um problema, né? Essa fase da vida da descoberta do sexo, do grude total, né? É porque eles se apaixonam pelo próprio fato de estar apaixonados, né? É uma grande descoberta a sexualidade e evidentemente que é uma coisa que dá muito prazer. Hoje, especialmente, os jovens são muito imediatistas, não só os jovens, até os adultos. Então, todo mundo quer curtir tudo muito rápido e muito, né? Todo mundo quer aquele momento intenso. O que eu acho importante é a gente entender que o namoro é uma coisa extremamente positiva, mas que é preciso que cada um desse par entenda que o namoro é uma fase de conhecimento, quer dizer, também aproveitar para entender quem é o outro, quem é você mesmo, né? Eu acho que isso que é importante no namoro, até esses mais longos, porque de repente eles terminam e você já aprendeu um pouco sobre você mesmo, sobre o que você espera de uma relação. O que os pais têm que fazer na hora que vem que seus filhos estão... quer dizer, um dominado pelo outro, porque o pai vê isso também, a mãe também vê, falou, pô, eu perdi minha filha para um cara que baixou aqui rapidinho, entendeu? Passou, pegou ela e de repente eu estou perdendo ela para isso. Então, vamos só começar ouvindo o que os pais fariam se vissem os filhos grudados, né? Um com outro namorado. Vamos ouvir. Boa tarde, Silvio. Se os meus filhos ficassem grudados o tempo inteiro, eu não ia aprovar de jeito nenhum. Eu não iria gostar e não a criei desta forma também, porque tudo na vida tem parâmetros. Se ele ficasse grudado com a namorada, se não largasse o estudo, fizesse as obrigações dele, manda ver. Eu tenho uma filha adolescente de 15 anos que fica grudada com o namoradinho de 17 o tempo todo. Respira e come namorado. Eu acho horrível. Eu não gostaria que meus filhos e minha filha ficassem grudados, não. Eu sou contra esse negócio de todo tempo grudado, tempo grudado. O que acontece é o seguinte, cansa fácil. Pois é, ainda tem essa, né? Cansa fácil e aí uma das partes fica apaixonada, chorando as pitangas, o outro cara se manda. Isso, sem falar nessas decepções amorosas. Mas vamos começar ouvindo a história da Maria de Lourdes Tavares, que é administradora de empresas, e a filha dela, que é a Andréia. Andréia tem 18 anos e parece que ela tem um namorado que se chama Bruno, também de 18 anos, e os dois estão há 2 anos já juntos, mas não é juntos, há 2 anos não se desgrudam. Então, não é que estão namorando há 2 anos. Então eu queria começar ouvindo a Maria de Lourdes, que é a mãe da Andréia, para ela contar o que está acontecendo e por que ela está preocupada. Não, no começo realmente assustou um pouco a mim, né? Porque a Andréia era muito unida a mim, colada, deixava bilhetinhos amorosos, mãe, te amo, te adoro. Sempre quando saía, bilhetinho super indício no travesseiro. Aí eu perdi tudo, como veio o Bruno. Aí eu fiquei um pouco... Perdeu essa carinho, intimidade com ela? A intimidade que eu tive com ela. Isso é normal. Aí eu procurei entender e vi que ela tinha o direito também de ter a vida dela, ver o lado dela. Mas eu achei que estava muito intenso. Aí eu procurei, assim, dosar um pouco em relação a horário, a ficar junto. E nesse meio tempo surgiu um pouco de ciúmes meu em relação a Andréia. Poxa, não tem ela nunca nem um pouquinho para mim. E procurei voltar, pegar o espaço, que eu tinha um pouquinho do espaço da vida dela, voltar para mim. E como é que você começou a disputar esse espaço com o namorado? Porque é uma luta dura, né? Brigar com o namorado, cabeça, foi uma, sabe, foi terrível.
foi muito cansativo mesmo. Mas que tipo de coisa você fazia? Assim, Não, eu Dá exemplos entrava, pra gente eu entender. conversava muito com ela, brincava com o casal, levava tudo na brincadeira, assim. Quando eu não entendi numa conversa, às vezes dar um berrinho, né? Então eu levava pro lado cômico, até que eu consegui um espaço. E hoje, realmente, ela sai comigo, passeia comigo, deixa o Bruno lá, chega, oi, tudo bem? Tá mais, assim, estável. Tá melhor do que estava, porque realmente assusta. Quer dizer, no começo você achou que você estava... Assusta muito, porque é primeiro namorado, eu tive ela era toda minha, entendeu? Era companheira, e aí assusta a relação, a gente não sabe o que vai acontecer. É legal Agora, porque não você tem pelo menos nada. percebe que você tinha ciúmes dela, quer dizer, geralmente as descobri mães nem veem que tem ciúmes. Pela né? reação, pela minha reação, assim, em policiar ela, ficar assim, digamos assim, agredir um pouco assim, as pessoas assim, indiretamente, assim, o que está acontecendo comigo? Estou com ciúmes da minha filha. Aí eu me policiei um pouquinho e procurei mudar a maneira de eu agir com ela. Você se policiou e também policia um pouco a vida não dela, cansar, né? não Você tem medo que ela cansar. engravide, por exemplo, uma das Não, coisas. ela já está bastante esperta nessa... Nós temos uma conversa muito aberta, ela tem palestras no colégio, tem experiência com pessoas que já passaram por essa situação. Quer dizer, com isso você que tá já tranquila, expôs, então. E eu também dou sempre umas cutucadas de mãe, né? Toma cuidado, aquela coisa toda. lógico. Porque a gente não pode também dominar totalmente a situação, porque ela tem que ter a vida dela, né? Aonde que sua mãe pega mais no pé, André? Mas assim, viagens, assim, se eu quero viajar, aí já complica o assunto. Ela não deixa? Não, ainda não. Ainda é muito cedo. Como é que é? Ainda é muito cedo pra viajar Muito. sozinha, essas coisas. Com o namorado, com outros amigos também? Ela não deixa? E aí todas as suas amigas vão e você começa a bater o pé no chão que você também quer ir? E já aí é motivo de briga. Toda quinta-feira já começa a briga. Toda quarta-feira já começa a briga, porque vem o fim de semana pela frente. Quer dizer, é assim o ambiente. E você é muito grudada nele, mais do que outras pessoas? Não? Quer dizer, Eu sou grudada nele porque eu vivo na escola junto com ele. A gente mora a gente convive, até nossas responsabilidades são muito juntas, sabe? Por exemplo, conta pra gente. Tipo, a gente estuda no Horizonte, né? Eu sou do terceiro colegial, ele é do segundo. Daí, toda hora a gente se vê, classe uma do lado da outra. A gente faz taekwondo juntos, esportes juntos. A gente mora um do lado do outro. Então, acaba se vendo, se grudando o dia inteiro, né? Na mesma casa também? Vocês vão pro esporte juntos, voltam juntos, tudo junto? Agora não, porque ele tá trabalhando, né? Ele tá dando aula de taekwondo. Então, não tá mais tão junto. No taekwondo. O seu mundo não tá ficando fechado demais, só tão jovem assim? No começo eu achava que sim, porque eu era um grude, era aquela coisa fissura, né? Tipo, aquela fase do namoro que você não vive, não consegue respirar sentado do lado da pessoa que você ama. Mas depois você começa a conhecer as pessoas, começa a ver. Eu tenho vários amigos, eu converso com vários amigos, eu sou amiga de todo mundo. Eu não perco nada, algumas coisas você tem que ceder, né? Você tem amigas também? Tenho. Ou só tem casaizinhos de namorado também? Não, muitos amigos e amigas. A gente se conheceu numa turma de amigos, a gente começou amigos, entendeu? Então a gente sempre... Qual o problema que você vê aqui? Pra mim tá tudo certo. Pra mim também. Eu acho que não é interessante a colocação da mãe, achei assim, muito consciente, isso é muito importante, essa percepção que você teve dos teus próprios sentimentos, né? Porque a adolescência e esses primeiros amores, às vezes realmente a mãe não tá, o pai, a mãe sentem ciúme dos filhos. E essa percepção às vezes é muito difícil de acontecer. Então acho que você teve muita maturidade de perceber o que estava acontecendo, de fazer uma autocrítica, né? E ao mesmo tempo também o teu papel de mãe, de dar um pouco de limite, só um parênteses, né? só um parênteses. Esse negócio dos ciúmes, eu acho que a gente tem que até falar mais o seguinte. Quando a mãe sente ciúmes do filho e não percebe que está sentindo ciúmes do filho, o que ela faz é falar mal do namorado, ao invés de dizer eu tô com ciúmes. Ela fala, esse cara não presta, tá um ano atrás de você na escola, esse cara... Então você não começa a perceber que o problema tá com você, que você tem ciumada. E quando você vira pra sua filha e fala, filha, eu tô com muitos ciúmes, ela vai entender a filha. Eu acho que é isso. Agora, se mesmo. você começa a meter o pau no namorado, vai ficar Romeu e Julieta, é bem capaz, inclusive, dela pegar as trouxinhas dela e ir lá pra casa do namorado, você perde a filha, ainda por cima, até de casa, até perde o controle. Então, por isso que eu falei que ela foi madura, porque ela viu que era um problema dela, já que não tinha nada contra. Eu acho que o importante papel dos pais, por exemplo, você vê que o namorado ou a namorada, existem realmente problemas concretos, aí o papel da mãe e do pai é realmente alertar, é mostrar algum fato concreto. Olha, aconteceu isso aqui pensa nisso, né? Agora, quando é uma coisa que você está descobrindo, puxa, eu tenho que cortar o meu cordão umbilical com a minha filha, porque a adolescência, eles querem cortar o cordão umbilical, mas muitas vezes os pais também precisam fazer essa nova aprendizagem, né? Então é uma coisa difícil para ambos. Eu acho importante que os pais analisem
que nível de maturidade os filhos têm. Porque às vezes tem 18 e tem maturidade para assumir determinados compromissos, porque já vai ser responsável por seus atos. Mas se você sente que o teu filho ainda não tem maturidade para assumir determinadas atitudes, compromissos e situações, então você deve ser claro e colocar, conversando, evidentemente, dialogando e explicar, olha, meu filho, isso você pode fazer, até aí você pode ir. Isso aqui eu ainda não consinto, né? Especialmente quando eles são menores de idade. Mas ela não consente um monte de coisa, Maria de Lourdes. Não consente, por exemplo, que eles fiquem sozinhos em casa. Eu acho que cada família tem que ter direito de fixar aquilo que acredita. Né? Eu fixo muitas horas na minha casa. Horário para entrar, horário assim de estudo, não admito namoricos à noite em casa, tem que dar bola para estudo. Acho que tem que ter um objetivo. Eles têm objetivo na vida, estudo e profissão. Só ficar namorando, que vem em ociosidade, eu não admito. Entendeu? Por isso que tem que estipular horário, uma rigidez, senão vira bagunça, pô. Aí fica até mais gostoso, o lado deles e o lado de estudo, profissional. Agora precisa ter muito pulso firme para determinar isso. Porque, eu acho que eu tenho. Pois é, precisa ter mesmo, porque você imagina, se o menino é vizinho, mora do lado, estuda em casa, né? Então, podem muito bem resolver estudar juntos, ficar junto para estudar, quer dizer, acaba querendo fazer tudo junto. Né? Se você não ajuda eles a se organizarem até para separar um pouco as coisas, não tem limite mesmo, não tem. O adolescente não tem limite nessa coisa, não adianta. Quanto ele quer mais e mais, não é, André? É verdade. Vamos fazer o seguinte, nós vamos conhecer a história da Laís, eles não conseguem se concentrar. Começa ali, fica aquela coisa, né, com lápis, não sei o quê, e de repente não consegue resistir, fica pensando na namorada e pega no telefone, pumba, gruda, mas viu, e aí começa, né? E aquela conversa mole toda e tem que estudar e é complicado. E eu abri o programa dizendo isso. Essa fase, né, quando você entra no segundo grau, é uma fase que a escola fica bem mais puxada, tem mais coisa para fazer, mais trabalho para fazer. E se você bobear, você dança, quer dizer, repete de ano, não entra na faculdade, quer dizer, vai... De outro lado, é a hora, vamos dizer, que você conhece umas meninas diferentes, né? Se sente melhor com o seu corpo, está se sentindo mais podendo, né? Olha para baixo, vê que está tudo indo bem, né? Então você fala, bom, eu acho que eu preciso fazer um test drive aqui do meu corpinho, né? Então a pessoa começa a namorar mais, não adianta. Então, às vezes, se não houver em casa certos limites, os meninos enlouquecem. Agora, vamos ouvir a opinião dos adolescentes no que se refere a essa questão dos estudos. Se os pais pegam muito no pé por causa disso, devem pegar, né? Vamos ouvir. Boa tarde, Silvia, meu nome é Renato. Meu pai e minha mãe sempre reclamam porque eu namoro, eu não vou pra escola, às vezes fico na casa da minha namorada namorando. E a gente fica junto assim, tipo, 8 horas por dia, aí a gente chega em casa, ainda fica trocando uma ideia por telefone, assim, e minha mãe sempre fala assim, não tá na hora de estudar, não tá na hora de jantar, fazer essas coisas? O meu pai já reclamou sim, várias vezes e praticamente todo dia, né? Porque eu sempre, praticamente todo dia vou à casa dela, né? Fala que eu não devia namorar tanto, que eu devia ficar mais com os colegas um pouco, porque eu só vivo com a namorada o dia todo, é difícil mais ou menos. É duro, dá até dó, né? E você não sonha em ter um namorado desse assim? Que te espera na porta da escola? Que... Não? Como não sonha com isso? Não? Não gosto de pessoa que fica pegando muito no pé. E você? Te assusta também um namoro muito assim, não? Não. Você gosta? Adoro. Sou super melosa. Você tem um namorado, não? Não. Por enquanto eu estou só, mas eu já tive um namorico e deu um trabalho, viu? Foi terrível. Por quê? Bom, ele começou a frequentar a minha casa, mas quando eu fui ver ele já tinha outra, já estava quase de casamento marcado, deu aquela confusão. Aí, sabe, né? Começa a ficar um pouquinho para baixo, o ânimo cai. Aí você começa a ficar um pouco até possessiva, chega a levar para um lado de idolatria. Aí acaba tudo. Isso que ela está descrevendo é interessante, porque quando vai tudo bem, é quando um fica lambendo o outro. Quando não vai tudo bem, é o desespero dentro da casa. A menina para de comer, chora, se mata, quer se jogar, não vai bem. O menino também para de comer, não faz mais esporte, fica embrulhado. A mãe quer morrer, vê o filhinho naquela depressão desgraçada, a primeira depressão da vida dele, né? Mas é para morrer mesmo. Essa desestruturada, quando o namoro não vai bem, é mais grave ainda, né, Tânia? É por isso que acho importante o que aquele pai no depoimento colocou e o que aquela mãe também, no sentido de que a gente deve lutar para que os filhos tenham essa liberdade, sim, mas que é importante que não seja isso o único objetivo da vida. Como ela falou, não é só namorar, tem que ter outras coisas, até porque se acontece uma coisa dessa, e se a única coisa da tua vida é aquela pessoa,
Então, isso acaba sendo realmente problemático e difícil depois da pessoa se reestruturar. Mas como é que um pai e uma mãe, sem serem autoritários, interferir demais na vida do filho, comandam essa organização do tempo de um adolescente? Não sendo autoritário, mas como é que ele vai obrigatoriamente, fazer? com autoridade. Quer dizer, eu acho assim, quando começa a namorar, porque, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, como é que era um namoro? A pessoa tinha horário, né? Lembra aquela coisa toda, né? Vai namorar em tais dias, em tais horários, tinha hora de voltar para casa. Então, claro que a gente não vai reviver isso, nós estamos em outra época. Então, um dos problemas, essa coisa do grudado, está ligada a essa grande liberdade que os jovens têm hoje, consigo próprios, os pais também permitem, e acaba que às vezes pode realmente chegar naquela hora da paixão em que esquece todo o resto, esquece que tem que estudar, esquece que a vida não é só amor, que até para sustentar um amor, você precisa trabalhar, você precisa ter uma profissão. Então os pais têm que fazer esse trabalho. O trabalho dos pais é de conscientizar os filhos, não é autoritariamente. Mas sim, começou a namorar, então já senta para conversar. Olha, vamos estabelecer as regras do jogo. Deixa eu ouvir a história da Laís, que é comerciante, dona de uma loja que chama Girassóis Presente, é isso? Você me trouxe esse presente da sua loja? Mas eu tô esse mês de dezembro, que é uma beleza, viu? Muito gostoso. Vou abrir. Deixa eu ver o que tem. Ai, que bonitinho. Um anjinho, gente, olha que graça. Muito obrigada, muito gentil. Olha, a Laís, a história dela mostra o tamanho vamos dizer, da preocupação dela, porque eu também estaria preocupada no seu lugar. Parece que a sua filha de 15 anos, que é uma menina ainda bastante jovem, está namorando um rapaz há um ano de 21, ou seja, 6 anos mais velho, e nessa fase, pessoal, faz muita diferença. Quem tem 15 namorar um de 21 é, assim, bem diferente. Quer dizer, o de 21 já está dirigindo, já está independente, já está fazendo um monte de coisa. A de 15 está saindo da casca, está começando a ver como é que é a vida, né? E parece que são super grudados, super ciumentos um do outro, possessivos, e ela só sai, só vive a vida se for com ele. Que ela já está num ponto, e você está muito preocupada com isso, que ela virou uma sombra dele. E ele manda nela. Ele manda nela e ela manda nele. É muito engraçado. A coisa é de ambas as partes. Ela não sai de casa, não viaja mais conosco. Quando ele não pode ir, ela fica na casa da minha irmã, porque aí ela não vai. Se ele não pode, ela não vai. Ele procura ir todas as vezes que a gente viaja, porque minha sogra é do interior. Então, todas as vezes que a gente viaja, ele procura ir, para que ela possa ir ver a avó. Mas conosco só ela não quer ir. Vocês não brigam? Briga, tem brigas homéricas, mas... Por exemplo, hoje ela não está aqui, ela estava marcada para vir. Estava marcada para vir. Tudo certo para vir, ela não esperou veio. Ontem ele chegar da escola para conversar com ele, porque ela queria que ele viesse também. Ela falou, se ele for, eu vou. Aí eles conversaram e acharam melhor não falar sobre isso em público, tal, que ia ficar chato, não sei o quê. E aí de manhã ela falou, mãe, eu não vou. Eu falei, então eu vou levar a Camila, porque aí a Camila vai poder Camila, dizer... quem que é a Camila? É a minha sobrinha. A sobrinha, testemunha? A sua prima realmente o quê? Mudou completamente? Nossa, muito completamente. Eles deixam de sair, assim, eles saem em grupo, mas quando um não tá, o outro também não tá. Eles não ficam sozinhos de jeito nenhum. E você está preocupada por quê, Laís? Você acha que a sua filha está um pouco... Ela está perdendo uma fase muito importante da vida dela, né? Que é poder conhecer outras pessoas. Na parte dos estudos, não me preocupa, porque, por exemplo, ele vai fazer vestibular. Então, ele está estudando para o vestibular. E ela vai prestar para a escola técnica. Então, ela também está estudando. Então, eles estudam juntos, cada um na sua matéria, vamos dizer assim, mas estudam a tarde toda juntos. À noite ele vai pro colégio, e a hora que ele volta ele passa em casa antes de ir para a casa dele. Então... Quer dizer, eles estão casados com a sua filha com 15 anos de idade? É todos os dias. Outro dia eu falei para ela, Júlia, mas não tem necessidade de vocês estudarem juntos. Vocês estão se sufocando, daqui a pouco um não vai poder ver a cara do outro. Ela falou, mãe, mas é a única hora que a gente pode estar junto. Eu falei, filha, mas todo dia não tem necessidade. Daqui a pouco você não vai aguentar mais olhar para a cara dele e ele também não vai mais aguentar olhar para sua cara. Existe esse risco, não existe, Tânia? Eu acho que inclusive na idade que a filha dela tá, provavelmente, isso a curto prazo, eu acho que ela deve começar a se sentir sufocada. Porque ela ainda é muito menina, ela não viveu quase nada. Quer dizer, eu acho que é importante, se os dois estão felizes,
é uma coisa diferente. Agora, se um está impondo ao outro um tipo de vida, alguém vai começar em algum momento a se sentir mal. E aí vai sair dessa relação. Eu acho que as coisas acontecem por mas o medão mesmo da Laís, que ela não está contando aqui, é que a menina engravide antes de um ou outro querer sair. Com 15 anos de idade, é muito perigoso. Com 15 anos de idade, coisa. quer dizer, é duro isso aí, né? É uma gravidez típica de adolescência, aí que a vida dela vai realmente... a gente tem muita conversa, eu converso muito. Ela tem um temperamento, assim, muito forte. Ela fala, mãe, se acontecer, eu vou falar pra você e pronto. Primeira vez que acontecer, antes de acontecer, eu te conto. E ela fala, isso eu tenho certeza, essa confiança eu tenho nela. Mas ela está preparada também para se acontecer, não é que já aconteceu, né? Não, sabe, tenho certeza que não. Então, eu já entrevistei muitas meninas aqui, nessas cadeiras que estão sentadas, que na primeira trans engravidaram. Primeira e única trans, às vezes. Uma noitada perigoso. Ficou e não sei o quê. Muitas aqui, tudo com barrigão que nem o meu aqui. É muito perigoso. Só que eu tenho 44, né? E elas têm 15, né? Então é um pouco diferente a situação e o momento, né? Então, realmente, mas é preocupante. Apesar de ela estar sempre sendo muito sincera comigo, tudo que eu posso checar de informações, eu checo e realmente o que ela me disse é verdade, está acontecendo. Mas a preocupação sempre existe, né? Porque eles estão muito E não juntos. tem outros interesses além da escola e do namorado? Olha, ela gosta de dança, mas ela não faz dança. Ele tirou um pouquinho uma coisa da cabeça dela. Ela estava para ser matriculada na academia, estava tudo certo. Ela esfriou, parou de falar, não quer mais. Então, sabe, ela vive realmente só para ele e ele vive só para ela. É muito... Bom, talvez eles se amem realmente. Agora, eu acho que os cuidados que os pais têm que ter é de alertar. Por exemplo, sua filha de 14 anos, ela tem que estar alertada para o risco da gravidez, para qual é a responsabilidade que ela vai assumir se ela ficar grávida, né? Porque hoje a gente está vendo muito a menina chegar grávida em casa e os avós estarem criando. Então é isso que eu até trato no livro Encurtando a Adolescência, que é importante o adolescente saber que ele também ele tem direitos, mas ele tem deveres decorrentes desses próprios direitos. Né? Então, se vai assumir uma vida sexual ativa, tem que saber prevenir, tem que fazer contracepção, tem que estar responsável pelos seus atos, até para o fato de se aparecer um neném, quem vai sustentar essa criança? Quer dizer, é preciso ser responsável pelos seus atos. É muito perigoso. Fora isso, vou dizer uma coisa aqui, não sei se estou sendo meio radical, mas eu fico imaginando o seu papel, eu ia dar uma chacoalhada nessa história. É difícil. Eu acho que no seu caso, quer saber, precisa dar uma chacoalhada, porque não é no pouquinho que você vai conseguir mudar. Quer dizer, ela tem que ter vida própria. Sim. E ele tem que ter vida própria, senão acabou. Ela está com 15 anos. É muito. Quer dizer, que mulher vai virar essa menina? Que pessoa, que profissional, que ambições, que sonhos ela vai ter? Quais a ideologia dela? Que mundo ela quer? Que país ela já visitou? Que namorado ela arranjou nas suas viagens pelo Brasil? Quer dizer, gente, a gente vira uma pessoa na vida pelas experiências que a gente acumula. Você é uma pessoa bacana, uma pessoa mais ou menos, uma pessoa preparada, se você já viveu experiências. E eu acho que o jovem está na época de experimentar um monte de coisa, além de dormir, fazer sexo gostosinho, que todo mundo adora, tudo bem. Agora, se você não tem um leque aberto de um monte de experiências, você vira uma pessoa muito fraca na mão do outro. O outro, na hora que te largar, você não é nada. Você não é nada, você não sabe nada, você não se preparou pela vida e você é uma pessoa muito frágil na mão da vida. Isso que me apavoraria. Não sei se eu estou muito sensível porque eu estou pensando no que é educar um filho, é verdade, mas eu ficaria apavorada de ver minha filha na mão de um cara que pode ser maravilhoso, pode ser que seja o marido dela no futuro, tudo bem, mas limitar a vida desse jeito, tem que estudar, tem que fazer intercâmbio cultural, tem que ir para conhecer o Amazonas, tem que, sabe, agora vai ficar tudo ali no quarto, na casa, no sofá, sabe, a vida fica muito apertada. Para mim me dá muita angústia essa história, viu? Mas eu acredito que o namorado é mais velho aqui no caso, mas quando os dois são da mesma idade, o que a gente está notando é uma tendência deles namorarem por 2 ou 3 anos quando começam a namorar, mas depois eles normalmente terminam esses namoros. Deus queira, Deus cuide, esteja olhando. Bom, vou para os comerciais, daqui a pouco a gente continua. Só pensa em namorar, ela só quer, ela só quer, só pensa em namorar, mas o doutor... Pois é, quem é que não quer só namorar? Todo mundo gosta de namorar em qualquer idade, não fica achando que é só jovem, não.
Acontece que jovem às vezes não tem o limite. E nós estamos comentando com esses pais aqui, eles já estavam até baixou a revolta aqui com a história da Laís, porque o caso da Laís é muito exemplar. O seu caso mostra bem como é que a coisa pode chegar, né? Você tem filhos, não? Eu tenho 2 filhos, um de 17 anos, outra menina de 12, e você falou um aspecto muito interessante. Eu acho o seguinte, você não pode transformar o mundo numa grande cama, né? E hoje, o que eu observo, eu dou aula já há algum tempo, eu trabalho há 7 anos dando aula, você observa que os jovens hoje, eles estão querendo transformar o mundo numa grande cama. Eles não estão tendo outro objetivo, além de uma atividade sexual intensa. Não, verdade, só uma verdade. É nem todos, a gente não pode generalizar, né? Mas de uma maneira geral é mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí. Você observa que constantemente eles estão assim, radicalizando. Esse papo de ficar está muito perigoso, porque está vindo o sexo antes da afetividade. Entendeu? Esse é meu ponto de vista. Esse papo de ficar tá muito perigoso. Tem gente que acha que é bom ficar porque vai treinando, né? Dá uns beijinhos aqui, treina aqui, dá outro ali, que na verdade a gente também ficava no amasso. Lembra como era? Não vem dizer que não sabe como era. Não, sim, sem dúvida. Na nossa época era assim também. Ia numa festa, dava uma amassar, amassei fulano. Você concorda comigo? Médio, né? Porque dava uns amassos, você nem sabia direito o que tinha acontecido e você tava ali nervosa ali, mais ou menos, né? É outro nome. Só quero saber se esse presente aqui é pra mim ou não. Ah, pessoal do colégio? Isso. Ah, muito obrigada. O que é? Muito obrigada. Deixa eu abrir. Você segura, eu abro. Eu acho... Ai, não acredito. Mas é uma... O que é isso? Uma ursinha? Ai, gente, olha que bonitinho. Ai, não, mas é muito bonitinho. Ai, que graça. Olha pro quartinho. Hã? Ai, que bonitinho, meu Deus do céu. Que bichinho que é isso? É uma ursinha com 2 ursinhos muito bonitinhos, de muito gosto. Muito obrigada, muito gentil mesmo, viu? De toda a escola, corpo docente, de todos os alunos. Muito obrigada. Todo o pessoal de vermelho aqui é dessa escola, o Novo Ateneu. Monte Verde. O Novo Ateneu Monte Verde. Segura, André, pra mim, por favor. Muito bom. Olha, quando é que o namoro de um filho adolescente passa do limite? Quando é que o namoro ocupa espaço demais? Né? Essa que é a questão, porque tem que namorar, porque se não namorar também tem problema aí, né? Quer dizer, também passa uma adolescência, namorar, você fala, você começa a ficar com o filho é gay, tem medo que a menina é problemática, que tá insegura, quer dizer, tem que namorar, você tem que estimular a namorar, né? Porque senão vira um cara travado, um cara sem experiências também nessa área. Eu acho que tem mais do que mandar brasa. Mas quando é que a coisa passa do limite? Vamos ouvir. Boa tarde, Silvia. Na minha opinião, o namoro excede, passa do limite quando atrapalha, quando interfere na vida pessoal de cada um, né? Quando interfere nas atividades. E quando começa a interferir na rotina, nos estudos, no comportamento dentro de casa, já está ultrapassando os limites. Quando eles ficam trancados em seus quartos. Eu tenho 2 filhos adolescentes e já aconteceu coisas desse tipo na minha casa. E eu ficava assim bem incomodada. O namoro do adolescente passa dos limites quando eles param de nos contar a verdade. Você pergunta, eles dizem não, tá tudo bem, eu tô falando a verdade, mas eles não estão contando bem o que está acontecendo. E você fica meio que boiando na história deles. Isso é chato, né? Daí os pais se sentem excluídos, né? Outra coisa chata, Tânia, é quando o namoro fica tão intenso que você, ao invés de um filho, ganha um casal dentro de casa, né? Você acorda de manhã, você vai de calcinha abrir a geladeira para pegar uma fruta de manhã e tem lá um menino de 1,5 m, né? 1,5 m não, 1,90 m, geralmente, que já é adolescente, barbudo, ali de cueca, também pegando um copo d'água e não é seu filho. Você fala, desculpa qualquer coisa, sabe? Então, quando começa a cruzar dentro de casa um monte de jovem que você já não sabe mais nem direito o que é, e é um menino que tá morando com você, às vezes é complicado isso também, né? Mas aí é que aquilo que a gente colocou, desde o início, você tem que colocar os limites. Porque os donos da casa são os pais. Mas os filhos acham que eles também são, eles são, mas são sócios minoritários, digamos assim, né? Vai ser isso. Depende dos pais, isso vai depender muito. E a questão dos limites não se coloca na adolescência, se coloca na infância, né? Vai depender de todo como você trabalhou uma questão de respeito, né? De respeito mútuo. Quando chegar na adolescência não vai ter esse tipo de coisa, né? Até de perguntar se o namorado pode comer, porque tem gente que traz o namorado, almoça, janta, toma café e lanche. É verdade ou não é? Quando o adolescente dá de grudar, passa o dia inteiro. Às vezes você não está com vontade de estar com aquele... Você não tem mais intimidade com o seu filho, porque tem sempre uma sombra ali do lado, o cara está do lado o tempo todo, você não consegue ter conversas. Não é verdade? Isso é muito complicado, isso aí. Você parece que tem um filho também, né? Sim. Mas o seu filho é o oposto de tudo isso que nós estamos discutindo. Sim, ele não sai de casa. E aí? Muito pouco, muito pouco. E você não está preocupada também? Não, em parte não fico preocupada.
porque ele é de poucas amizades, mas, por exemplo, às vezes os amigos vão viajar, convida. Não vou, não tenho vontade. E assim ele passa. Mas ele gosta de ficar em casa. Mas não é um menino deprimido? Não acho muito deprimido, não. Muito? Não. Um pouquinho sempre tem, né? Pois é, porque um adolescente também, que não sai de casa, que não tem amigos, que prefere ficar com a mãe do que sair pra vida, que fica no quarto lá vendo revista, sei lá o que ele fica fazendo, quer dizer, sabe, é meio preocupante também, não é? Em parte a gente se preocupa, mas acontece o seguinte, às vezes eu viajo, saio com meu marido, quero que ele vá junto, não pode ir vocês, eu fico bem sozinho e fico em casa numa boa. O que a gente faz com o filho desse? Não sai nem no portão. Mas mas vai ver, ele tá... A vizinha às disse vezes pra ele mim é que assim, ele não sai nem no personalidade. portão. Às vezes a personalidade dele é feliz, ele é uma pessoa alegre, tem amigos. Não, ele é um pouco fechado. Introvertido, né? Mas isso não quer dizer que ele não seja feliz. Eu acho que não obrigatoriamente é problemático. Vai depender, cada um tem seu jeito de ser. Tem que, como eu falo, se está vendo que ele está infeliz, aí vamos investigar. Mas se é apenas o jeito dele, então tem gente que é feliz ficando lá lendo um livro, tem gente que gosta de... lendo um livro tudo bem, mas um menino que não põe o pé pro portão fora de casa, na adolescência, quer dizer, assim como tem problema, o filho que só vive fora de casa e nunca pisa em casa também... É menos habitual, mas como eu disse, tem que ver se ele realmente tem algum problema. Às vezes não, às vezes ele é feliz, assim... pode ser que seja mesmo. Agora, o pai também se preocupa, né? O pai se preocupa sempre. Gente, pai se preocupa sempre. Se sai muito problema. Se fica em casa, tá problemático também. Você tá namorando muito. Se não tem namorado, então é um problema maior ainda. Meu Deus, ninguém gosta do meu filho. Aí você fica desesperado porque não sabe nem o que é um amor. Então, os pais acham que o filho não sabe nada da vida. E aí, então, eles desautorizam até aquele sentimento que o filho está sentindo. E fala, pô, você não sabe nada. O que você está falando? Você não entende nada. E aí o filho baixa a revolta. Fala, pô, como eu não sei nada? Eu sei tudo que eu estou sentindo. E aí começa a haver uma distância entre os adolescentes e os pais. E eles, então, se sentem incompreendidos. E se sentem distantes. Daí que fica mais aquela coisa Romeu e Julieta. Ai, só a gente se entende. Só você me entende, eu te entendo. E aí fica aquele grude mais forte ainda. Eles não sabem que nós estamos sentindo. Aquela coisa, né? Por que será que quando os jovens estão tão apaixonados, eles se sentem geralmente incompreendidos pelo resto do mundo? Vamos ouvir. Oi, Silvia. Meus pais sempre me compreenderam quando eu estou apaixonado. Eles percebem como eu fico meio diferente com eles, com todo mundo. Sempre que eu tenho que contar alguma coisa, eu conto pra eles. Eles sempre me deram uma força pra eu continuar meu namoro e eles sempre aceitaram tudo. Minha mãe dá todo tipo de conselho pra mim, me ajuda em qualquer problema que eu tenha com meu relacionamento. Eu acho assim, que quando o cara faz o tipo dos meus pais, eu me sinto compreendida. Agora, quando não faz, eu me sinto incompreendida. Me sinto incompreendido porque eles prendem muito a gente pra sair com a namorada, porque o que eles acham, se a gente vai chegar tarde ou não. Eu me sinto incompreendida, porque quando era na época deles, eles namoravam à vontade. Agora que é na nossa, eles querem proibir a gente. Tem isso também, né? Olha, mas hoje falar que a gente tinha mais liberdade, realmente é difícil de... Claro que não, eles hoje têm muito mais liberdade, né? Isso é uma visão errada. Mas muito mais liberdade sem comparação, né? Lógico, com certeza. É porque normalmente quem está apaixonado quer sempre mais, como você mesma colocou, né? O Renato é o namorado, a Elisângela a noiva. Só que o Renato tem quantos anos? 18? E a Elisângela tem 16. Moram na mesma rua, estudam no mesmo colégio, cursam a mesma série, na mesma classe. Tá tudo certo que eu tô falando aqui. Na mesma classe não, né? Ai, que pena. na mesma escola. Vão juntos pra escola todos os dias, no mesmo horário, e um dorme na casa do outro. Um dia na casa de um, outro dia na casa do outro. Então, esse é o quadro. Ponto. Segundo quadro. A mãe, que é a Sônia Regina de Chaga, que é a mãe, e o pai, o Alcides, que são pais do garoto, estão aqui com a gente. Então eu gostaria de mostrar o rostinho deles para o pessoal em casa já localizar. Essa é a mãe, a Sônia, que é a enfermeira, e o pai, que é o Alcides, que estão acompanhando então o filho. E eu gostaria de mostrar agora, por favor, o outro lado, que é o lado da Elisângela, né, que é a mãe dela, que veio acompanhando aqui
que se chama Cesarina. Né? O Renato, ele é baterista de um grupo. Graças a Deus ele tem uma outra atividade além de namorar. E é o que chama-se Novo Amanhecer, um grupo de pagode. Deixa eu até mostrar já o disco, assim a gente já pode entrar direto no assunto e vocês já veem o disquinho, o CD que ele trouxe aqui. O Samba Nosso de Cada Dia, que é o batuque na namorada, certamente, né? Ele vai treinando com a namorada. Então tá o telefone para shows, para contato. Muito bom. O que é que está acontecendo que vocês estão tão preocupados? Vamos começar com a Sônia, porque a Sônia parece que no começo ela era declaradamente contra esse namoro, né, Sônia? Certo, eu era contra, né? Porque eu achava assim a Elisângela uma menina muito possessiva, briguenta, né? E eu achava meu filho muito novo, embora ela também era muito nova, então eu discordava totalmente com o namoro deles no começo. E ele é mais velho que ela, mas mesmo mais assim... velho, mas mesmo assim eu não concordava. Ela era muito voluntariosa. Isso. Mandona, assim? Mandona, brigava. Tudo. Isso, com ele, né? Aí eu não concordava com o namoro no começo. Sim. E a senhora concordava com o namoro no começo ou não? De jeito nenhum, porque também ela era não concordava. muito criança. Ela era criança, né? Tinha 12, 13 anos. E como ela era muito possessiva, e chegou a ponto dela se revoltar dentro de casa para ficar com ele, a faltar na escola, a ter 187 faltas na escola, repetiu de ano. Não acredito. Certo, verdade. Então, quando ela quer uma coisa, não tem como, é ela mesma. A sua filha faltou na escola? 187 falta. Mas então quantos dias ela foi? Acho que ela foi uns 2, 3 dias, o resto foi tudo falta. Foi 100 e poucos dias. Vocês estão vendo o tamanho da confusão aqui, né? Foi. Essas alturas os pais são aliados, porque mas você pirou? O que deu em você? Por que você não ia na escola? Porque nesse intermédio ele estudava em outra escola e então ela faltava para ir atrás dele, né? Para se encontrarem ali. Então cabulava a escola. E eu não sabia, fui chamada na escola, aí tava aquela bomba lá para mim resolver, 187 faltas. Aí repetiu de ano, aí não passou de ano. E ela ficava, você ficava chaleirando na escola dele? Ela ficava vigiando ele, a realidade é essa, né? Vigiando ele, esperando ele sair. Mas se ele estivesse dentro da escola, do portão, ela não saía. E ela não sai mesmo do pé dele, ele vai tocar, ela quer ir, ele vai... Ele vem da escola, deixa ela em casa, vai trocar de roupa para voltar. Se ele passar 5 minutos, ela fala assim, mãe, vou atrás do Renato que ele está demorando. Se ela não solta do pé mesmo, ela é bem possessiva mesmo. Já cheguei a falar que é uma obsessão que ela tem por ele. Eu acho que você está diagnosticando certo, quer dizer, é uma obsessão mesmo, né? Obsessão, sim. Já foi pior. Então, como lá no bairro... Você se sente como com esse grude em você, assim, esse carrapato que grudou aí? Parece água viva, né? Que gruda, você não consegue tirar, arrancar fora, né? Por uma parte é bom porque eu sei que tem alguém que gosta de mim, na verdade. Até demais, né? Mas é bom, a gente se sente seguro, tem sempre uma pessoa com a gente, sempre no meu pé, mas é bom, é legal, gostoso. Quer dizer, você estimula esse tipo de comportamento dela? Nem tudo, né? Mas é bom. Você não se sente, assim, sufocado? Com ela na porta da escola, com ela te controlando, com ela não deixa você conversar com os amigos, não deixa você ter outras amigas, não é uma coisa que te assusta também? Antes sim, na parte dos amigos ela não atrapalha tanto. Mas agora na escola não tem nem como, que eu vou junto com ela pra escola, não tem como nem dar uma escapadinha. Quer dizer, você nem quer dar uma escapadinha, imagino que você deve gostar dela também, né? Mas o namoro de vocês está num ponto que vocês estão casados e não são casados? 5 anos esse namoro, esse sofrimento. 5 anos? 5 anos já dura. Aí chegou a ponto que ela vivia muito assim na rua, vigiando ele. Então, meu marido, né, uma pessoa assim muito exigente, teve que opinar que eles viessem namorar dentro de casa por causa da violência do bairro. Quer dizer que vocês moram um na casa do outro? Nós criamos eles, um pouco a dona Sônia e um pouco... E vocês duas se gostam ou se odeiam? Vocês não, duas sogras? Agora tá tudo em paz. No início era assim meio difícil, foi bem difícil. Muito difícil. Pra mim, a dona Sônia foi muito difícil. Porque ela estava querendo evitar separar de qualquer jeito. E você não se conformava que ela falasse que a sua filhinha era tudo aquilo que ela estava dizendo. Não, mas eu sempre achei minha filha muito possessiva, né? Porque ela é rebelde, ela é muito rebelde, não. Olha o jeitinho dela, ela é terrível mesmo. Não, tá normal até agora, não fez nada, coitada. Todo mundo falou aqui, até agora ela não abriu a boca. Daqui a pouco ela vai falar. Ô, Elisângela, você é rebelde sem causa? Você é uma louca de amor? Como é que você se encaixa assim? O que você acha que está acontecendo?
É porque eu acho assim, né, que eu gosto bastante dele, então, mas também eu não atrapalho em tudo, eu deixo ele sair, a gente sai bastante, ele toca às vezes, não também toda vez que eu vou, quando dá pra mim ir eu vou, a gente sai bastante, então aí a gente se distrai também, a gente não fica assim, a gente fica grudado, claro, mas só que não assim, totalmente assim, a gente sai junto, a gente se diverte. Quando a gente sai junto, eles ficam lá com os colegas dele, ficam com minhas colegas. Assim, de vez em quando fica com as suas amigas? É, mas e esse buraco que você junto. abriu no seu quarto, Elisângela? Ela abriu um rombo no quarto para controlar a chegada dele. Ó, o negócio é feio. Não, foi porque no comecinho minha mãe me trancava dentro do quarto pra mim não sair, né? Aí ela falava assim, vai ficar aí, porque antes, no começo eles não gostavam. Mas ela, aí você não ia na escola? Você faltou? Aí eu só reforcei. Aí o quê? Eu só abri mais buraco. O buraquinho e ficava vendo ele. Quer dizer, então vocês estão convivendo assim, as famílias estão... Tá todo mundo casado aí, então? Tá todo mundo. Olha que situação. Tá ruim a situação pra vocês, Sônia? Olha, no começo foi péssimo, né? Agora nós simplesmente se acostumamos com a situação porque não tem o que se fazer. O que pode se fazer numa situação dessa? Não sei, o que é que te incomoda nessa situação hoje? Quer dizer, quais são os seus medos? Perguntei pra ele, né, se ele casaria com ela, né? Ele diz o seguinte, por enquanto não dá, claro, ele não tem uma profissão ainda definida, eu quero estudar, ela também quer estudar, ela quer ser policial, né, Elisângela? Entendeu? Policial? Então, vai ser ótimo policial. Ela já tá treinando, isso ela tá treinando faz tempo, controlar a vida do Renato, poxa, ela é uma verdadeira inspetora, poxa, já tá indo bem. Então, agora simplesmente eu lavei minhas mãos, que só tô esperando. A hora que eles tiverem condições, se quiserem casar, eu apoio da minha parte, da família dela também, e a gente vai tentar ajudar no que for possível. Quer dizer, vocês entregaram pra Deus. Fazer o quê? O que se pode fazer? Eu não sei, o que se pode fazer, Tânia? Eu acho que aquilo que eu coloquei ainda agora, é importante é que eles dois se perguntem se eles estão felizes dentro disso. Porque eu acho que aqui as neuroses se atraem, né? Ela é possessiva e ele gosta, talvez por ser inseguro, de ter uma pessoa que tome conta, porque assim ele reafirma que ele é querido, né? Então eu acho que aí tem que ver se realmente os dois estão felizes. Agora, o que eu acho fundamental para alguém constituir família é que tenha condição de constituir família, para não ficar um adolescente o resto da vida. Porque eu temo é que essa relação se desgaste com essa obsessão que ela tem, porque ele é um bom rapaz, não, certo? Ele é mais calmo do que a outra, agora ela não. É que é aqui, né? Então, mas lá em casa é outra coisa. Mas o que ela faz? O que você faz, Elisângela? Você é louquinha, assim? O que você é? Você fica assim, histéricazinha? Se ela ficar com mimadinha? ciúme, se ela tiver uma cena de ciúme, ela é capaz de tudo por ele. Ela é... Vocês não sabem, então aqui é uma coisa. Quer dizer, isso é um desequilíbrio. Você tá, quer dizer, Uma época eu mandei ela procurar um médico. Mas o psicólogo ia ajudar. Um psicólogo, porque você tá mal. Certo? Ela chora. Olha, isso não é a sogra falando, é a mãe falando. Ela briga com ele, aí ela já não almoça, ela já não quer nada, ela entra pro quarto, fica lá, e enquanto alguém, às vezes eu tenho que sair da minha casa e vai conversar sua mãe tá com ele. dizendo, ela tá preocupada com você, porque te ama, sua filhinha dela, tudo, né? Agora, o que ela tá dizendo pra você é uma coisa importante, que você tá tomada por esse amor, quer dizer, esse amor ocupa um espaço na sua vida muito grande, único, não tem mais nada. Pra ela não existe mais nada. Pensa bem. O nome é Renato. Então, é uma coisa meio obsessiva. Você acha, quer dizer, você tá achando isso bom ainda porque você não tá tendo muita consciência. E ele também, porque, como disse a Tânia, é inseguro, você quer mais que a pessoa se jogue no chão por causa de você, né? É bom. Então, todo adolescente que é inseguro gosta de mulher que se rasgue por ele, que se mate pra ver, olha como ela me ama, né? Daí, então ele se sente o poderoso. Agora, isso é insegurança. Daqui a pouco não vai ser mais assim. Você vai ver que você pode, não vai mais ser tão inseguro. E aí você não vai suportar ela. E ela vai ficar se sentindo cada vez mais louca, porque vai achar que está perdendo você. Então, se você não arrumar sua cabeça, aí que você vai ficar sem ele. É isso que eu penso. Mas eu acho que toda perigoso. pessoa tem que ter uma multiplicidade de objetivos na vida. Não pode nunca ser uma outra pessoa seu único objetivo de vida. Você tem que ter objetivos teus próprios, uma vida própria. Porque amanhã, nenhum casamento é eterno. Nem que seja casamento, né? Então, amanhã, se ele não gostar mais de você, o que você vai fazer da sua vida?
Porque hoje ele está aceitando bem isso, Ela vai né? matar ele. Ela vai ser polícia e vai começar a matar os outros pra se vingar. Não, é uma coisa obsessiva mesmo, é preocupante. Eu acho que merecia realmente ser visto. O que você gosta de fazer, além de namorar? Eu gosto de estudar também. Oba, isso é bacana. E você vai bem nos estudos, depois de ter faltado um ano inteiro na escola? Lógico que naquela época você estava muito louquinha, agora melhorou um pouco. Vou, porque eu ainda estou ainda na série certa ainda. Tá na série certa? Tô no primeiro ainda. Quer dizer, você repetiu, mas mesmo assim você... Tô na série certa. E você é inteligente, vai bem na escola? Vou. É? É porque antes era longe do Renato, agora mas isso é uma coisa legal, isso é maravilhoso, quer dizer, essa é uma coisa que se você mantiver, assim, importante pra você, você vai conseguir ser policial feminina, vai entrar, ainda pode ser tenente, ainda pode ser sargenta, né? Aí você vai poder mandar um monte de gente, porque mandar num só é sem graça, quando você vai mandar numa corporação inteira aí que fica bom, né? E eu entendo que quando a gente tá perdidamente apaixonado e ninguém interdita a gente fica achando que aquilo é tudo, e você fica realmente o outro, você só vê o outro. Quem tá apaixonado, sabe, agora vocês já estão há quantos anos juntos? 5, quer dizer, já passou o tempo do fogo todo, agora já virou uma doencinha, assim, íntima de vocês dois, né? Sabe, uma neurose, isso chama neurose, essa maluquice de abrir buraco na parede pra ficar controlando, ver se ele falou com quem, como é que ele começou a conversa, o telefone, o bip, controla, quer dizer, é um negócio que... Você não tem medo de ver seu filho assim? O medo foi no começo, né, que eu já tive, agora não tenho mais. Tem mais medo. De ela fazer uma cena de ciúmes? Não. Hã? Mandar na casa de vocês? Ela não manda lá também? No começo sim, tá? Tá vendo? Ela deve ser fogo, essa menina. Eu acho que vocês é que tem que aprender a se cuidar, porque enquanto os pais ficarem cuidando, também não vai dar certo. Você que tem que saber que ter uma mulher insegura do lado é inferno. E você que tem que saber que também ficar mandando num pau mandado não tem graça. Você não vai respeitar o Renato. Se você mandar muito nele, você vai achar ele um bobão. Você não vai ter tesão nele mais. Você vai achar que ele, sabe? É verdade isso, tô falando sério, eu discuto isso todo dia aqui. Você também manda, no começo você se sente fortinha. Depois de um tempo, você despreza. Você fala, fulano não, sabe? Ele faz, eu mando, eu aconteço, aí você não respeita mais o homem. E você não tem que se fazer respeitar, quer dizer, que história é essa? Ninguém manda em ninguém, não. Bom, você sabe que eu estava comentando aqui com o pessoal da plateia que a melhor maneira da gente, quer dizer, que não adianta o pai ficar proibindo muita coisa também, que a melhor maneira de você proteger o seu filho é você ensinar a sua filha e o seu filho a se defenderem. Essa é a melhor maneira, porque a gente não vai poder estar em todas as situações ao lado do filho, né? Por exemplo, você tem medo que sua filha vai viajar com o namorado. Se você ensinar ela a se defender do namorado, ensinar ela a se defender da vida, ela é uma menina que tem a força dentro dela. Agora, se você acha que só você vai poder controlar as coisas, você está perdida. Porque ninguém pode controlar a vida de ninguém. Quer dizer, quando as pessoas querem fazer, elas fazem. E se você prepara um filho para os perigos da vida, ele é uma pessoa inteira. Você concorda, Tânia? Eu concordo. Eu acho que o importante é você dar uma estrutura emocional sólida, formação ética, né? E orientação. Isso é fundamental. Né? Porque aí ele está crescendo. No livro Adolescente por Ele Mesmo, a gente fez essa pesquisa e quase 80% dos jovens afirmaram que eles faziam coisas escondidas dos pais. Em maior ou menor grau, né? Alguns raramente, alguns frequentemente, alguns sempre, né? Conforme eles disseram. Mas é claro que eles estão crescendo, eles vão ter sua vida própria. Então, o nosso trabalho é fundamentá-los para que eles possam enfrentar a vida, né? E não viver a vida deles. Eles não vão deixar e nem a gente vai conseguir mesmo. Pois é, isso é que é educar, né? E é duro, é difícil, não é fácil não. Olha, a gente estava comentando agora há pouco que os jovens se apaixonam cada vez mais cedo e com a violência na cidade, muitas vezes os pais preferem ver os filhos namorando dentro de casa. É muito comum até nas famílias de classe média os pais fazerem nos fundos, assim, um quarto onde ficam os jovens, põe até um colchão lá, entendeu? Quer ficar por aqui, fica melhor do que sair pela rua, porque nas periferias é perigoso, na cidade grande também, quer dizer, você vive vendo histórias horríveis aí de jovens sendo vítimas de tanta violência. Então, os pais preferem que o namoro aconteça por perto do que longe, né? A partir de que idade os pais liberam o namoro do adolescente dentro de casa? Deixa eu ouvir a opinião dos pais. Oi, Silvia. Eu acho que pode liberar a partir dos 18, porque toma um pouquinho mais de responsabilidade, já começa a ficar mais adulta, principalmente a mulher. Homem eu já acho mais difícil essa idade, mas menina dá para liberar nessa idade. Eu acredito que um namoro normal pode se iniciar por volta dos 16, 17 anos.
tá? Eu acho que a idade certa para namorar depende da cabeça de cada um. Os meus são bem responsáveis, eu confio bastante. Depois de 16, 17 anos, eu já levava mais namorada em casa. Eu liberaria a partir dos 14 anos namoro em casa, sim. Porque eu acho que antes disso eles são muito imaturos ainda para estar namorando sério. O que você acha, Tânia? Existe uma idade ou tem a ver com a cabeça? Eu acho que depende de cada um, né? E da maturidade, né? Agora, evidentemente, por exemplo, na pesquisa que eu fiz, 20% dos jovens se iniciavam sexualmente com 14 anos ou menos. Nossa Senhora! Então, se houver todas as condições, quer dizer, se os pais abrem a casa, o quarto, dão camisinha, então, evidentemente, que eles vão se iniciar ainda mais cedo, né? Estão estimulando demais também. Exatamente. Eu acho que tem que haver um certo equilíbrio, alguns limites, né? Porque hoje a coisa fica tão fácil que não só eles se iniciam mais cedo, como engravidam cedo, às vezes abortam, o número de abortos está aumentando muito, né? Então, às vezes, com 18 anos, na pesquisa que eu fiz, entre 14 e 18 anos, de cada 100 jovens, 7 já tinha feito pelo menos um aborto. Nossa Senhora. E isso sem falar das que têm o filho. Então, quer dizer, não é simplesmente a questão do ato sexual, é a questão do que significa a liberdade sexual se você não tem responsabilidade para assumir essa liberdade. Quer dizer, então tem que realmente limitar não é uma as questão coisas, de idade, dizer, porque a partir do momento que o jovem entra na puberdade, ele está apto a se reproduzir, o menino e a menina. Então, se a gente não orienta os filhos adequadamente, se não mostra, olha, pode ir até aqui, dali adiante, olha, cuidado, pode acontecer isso, e se acontecer isso, você vai ter tais responsabilidades para que eles entendam realmente que têm direitos e deveres. Olha, nós estamos aqui com que é a mãe da Vanessa, e a Vanessa tem 15 anos, namora um cara que chama Fernando, que tem 18, e namoram há 6 meses. Mas, segundo ela, já tem rolo desde 97. Então, namorar mesmo, 6 meses, mas rolo. Lógico que eu quero que ela estude, que ela faça uma faculdade, que ela trabalhe, né? E ela ri por quê? Nada sério. Não. A gente não fala sério. Não é sério. Eles não são sérios, não é nada sério. Quando ele não trabalha, ele chega de manhã e só sai de noite. Quer dizer, ele passa o dia inteiro na sua casa? Passa. Quando não, ela passa na casa dele. Ela fica lá. Quer dizer, vocês são grudados? São. Não muito assim, mas... Não? Não é. Eu vou na casa dele, aí depois de meia hora eu volto. Eu não fico tanto assim. É mais lá em casa. Ele não tem tanta liberdade. Ela não tem tanta liberdade lá. E tem mais na nossa casa, né? Mas eu não gosto de ficar lá. Aí ele vai lá em casa. Aí ele fica lá em casa e... Mas é grudado mesmo, não é força de expressão, não. É grudado. Grudado como? Eles ficam como? Eles ficam só se beijando, se abraçando. Aí eu passo, dou uns cutucão nela, né? Aí eu vou na cozinha e eu chamo, Vanessa, maneira, o seu pai, Vanessa. Gente, aí, Vanessa. Não quer essa... Ela vai pro quarto, ele vai. Ele vai pro quarto do meu filho, ela vai pro quarto do meu filho atrás dele. Ela vai pra cozinha, ele vai. E não dá pra acabar com essa festa? Fala, olha, não pode mais, agora é só das tantas às tantas, não quero mais. Não tem horário pra namorado, assim, até 10 horas, mais tardar 10h30, né? Tem hora. Só que ele entra às 6 da manhã, né? Ele faz uma jornada de 12 horas. Até sábado e domingo, tem um horário pra entrar. Mas é raro a gente se encontrar assim, de semana. É raro. Ele vai umas 2 vezes por semana em casa. Muito assim. raro, então. Muito raro. A semana tem 5 dias, ele vai 2 vezes. Fora isso, fala no telefone quantas horas? Não, a gente não fala muito tempo, assim, 10 minutos no máximo. Ele acabou de sair em casa, ela já liga, Fernando, você já chegou? Ou então ele acaba de chegar na casa dele, ele liga pra ela, cadê a Vanessa, tá aí? Aí você fica louca, né? Você acha romântico, assim, obedecer ele? Não obedecer assim. Eu acho que do momento que eu não quero que ele faça comigo, eu não quero que ele faça com ele, entendeu? Sim, uma coisa assim. Agora, eu só não entendi por que você não quer que ele tenha, por exemplo, outros amigos. Não, ele tem. Amigas. O negócio dele é amigas. Eu não proíbo. Não, ela não gosta que ele tenha amigas. Não, eu não proíbo. Mas que proíbe? Você tem 15 anos, vai proibir outro de 18? Pensa bem, olha a linguagem que tá usando. Eu não proíbo ele de ter amigos e ele não me proíbe de ter amigas, mas eu não tenho, porque como ele tem ciúme, então fica uma proibição. Porque namoro vira dele assim, é fácil. namoro é podação, não é outra coisa. O namoro vira um negócio que é como se fosse uma poda de árvore, aquela tesourona. Então, um fica com a tesoura em cima do outro, podando todos os galhos que podem sair. E aí a pessoa fica aquele toco sem graça, né? Não vira uma árvore.
vira um toco. Um toco olhando pra cara do outro toco ali. Né? Entende? Mas não é vira verdade. gente. É essa imagem que o pessoal tem que ter, porque namoro não tem que ser isso, ao contrário. Namoro tem que ser um enchendo a bola do muito outro. possessivo, né? Uma relação muito possessiva, né? E não criativa, não. Fica reclamando com a sua mãe. Não, pra que tá brigando? É verdade. Nós estamos aqui discutindo isso. Fala, Tânia. Não, eu estava dizendo isso, que é importante que o namoro seja, como eu falei, uma coisa para as pessoas crescerem juntas, para os jovens se conhecerem, ver o que gosta, que tipo de vida você quer ter. Essas coisas que são importantes, com quem você quer ter uma vida. E não essa coisa de proibir, ficar uma coisa sancionadora, todo o tempo todo um sancionando o outro, não pode isso, não pode aquilo. Eu até entendo que o começo do relacionamento, quando você está treinando a namorar, que é a idade dela, que é o primeiro namorado sério, pelo jeito, o seu, né? Então ela está treinando, está pondo em prática as coisas que ela acha que deve ser o namoro. Então, acha que namoro é isso, proibir, ver até onde o outro obedece. Não é? É assim, para ver o seu poderzinho, como é que é. É um teste. Deixa eu ver até onde ele gosta de mim. Geralmente isso é fruto de insegurança, porque a base de um namoro saudável é a confiança mútua, né? Estão aprendendo a se relacionar, tá certo? Ela só tem 15 anos, está começando agora. Você está começando um pouco radical demais. Porque você proíbe ele, daí você tem que aceitar a proibição dele. Aí o pacto de vocês é para ver quem é que ferra mais com a vida do outro. No fundo é isso. Quer dizer, quem é que vai limitar mais a vida do outro? Quer dizer, então o namoro vira um negócio que é assim, estamos infelizes, sabe aquela coisa assim, você tá com seu inimigo íntimo, no fundo é isso. Quer dizer, o cara te poda num monte de coisas, não te deixa um monte de coisas, você não deixa um monte de coisas nele, e um porque tem medo de perder o outro, fica não se deixando. Ele é muito romântico, ele manda flores pra ela, ele manda cartões, sabe, é sempre bilhetinhos, cartões muito bonitos. Quer dizer, é uma escravidão doce, assim. Ele é doce demais com ela, ele é uma graça. Aquela coisa, né? Com uma mão proíbe, com a outra manda flores. Você olha tudo que você vai ter se você me obedecer até o fim, né? E virar um manado, um pó. O dia que você virar pó, eu te dou assim, me encho a casa de flores. Quer dizer, aí você tá virando pó achando que a vida é bela, né? E a mãe assistindo desesperada, filha, pelo amor de Deus, né? Não, eu falo Abre pra o ela. olho. Ela ano que vem vai sair, vai fazer outros cursos, porque ela vai pro primeiro grau, pro segundo grau agora. Vai fazer outros cursos, vai sair de casa. Olha, o único consolo é que essas coisas passam. Ai, eu sei. Se não demorar demais. O único consolo para os pais é falar, calma, porque passa. Tem uma hora que essa febre toda dá uma acalmada e aí, se os pais estiverem atentos, eles podem aproveitar para mostrar para o filho que o mundo é mais do que isso, né? Mais do que só o namorado. Embora namorado seja muito importante. Para a gente encerrar, eu queria mostrar os 2 livros da Tânia, que são sobre adolescentes, e uma boa coisa para os pais é ler sobre esse assunto, né? Se informar, entender melhor o que está acontecendo com eles mesmos, porque aí vão conseguir entender melhor os filhos também. E a adolescência geralmente é uma fase difícil para os jovens, não é? Não pensa que é uma fase fácil, né? É uma fase de ruptura, tudo. Então esses 2 livros que vocês estão vendo são 2 livros da Tânia Zaguri, que é uma educadora especializada em pesquisa com adolescentes. Esse chama-se Encurtando a Adolescência, são as várias coisas que o jovem pode fazer para muitas vezes virar adulto antes do tempo. Orientação para pais e educadores, né? Dúvidas que angustiam e reflexões que aliviam. Porque no fundo é isso, quando a gente reflete, pensa, você entende um pouco melhor, você fica mais aliviado. E quando você só tem angústia e o medo e a dúvida sobre o seu filho, tudo, você fica cada vez mais tenso e ferrando mais com a vida do filho também. Então é uma maneira da gente ir crescendo também enquanto pais, né? E esse outro também é Como o Jovem Brasileiro Vê a Família, a Escola, o Lazer, a Política, a Profissão, o Sexo, Drogas e Religião. O Adolescente por Ele Mesmo. Esse é um livro que faz uma radiografia dos jovens brasileiros. Também é interessante, tá bom? O telefone da Tânia já deve ter sido colocado no ar. Eu queria também agradecer, aliás, ela faz palestras por esse telefone, pelo Brasil todo, que é o 585-2000, né? 021, que ela é do Rio de Janeiro. Queria agradecer toda a nossa plateia aqui. Hoje nós temos moradores da Vila Prudente, alunos do Colégio Luiza Mendes, modelos da The Company e o pessoal do Colégio Novo Ateneu Monte Virgem. Muito obrigada pela presença. Para você que tem casa, obrigada pela audiência. E nós voltamos. Deixa eu ver com o quê? Olha quanta ficha. Pronto. Nós voltamos amanhã com Ela Só Gosta do Trabalho. Maridos reclamando que as mulheres só se dedicam ao trabalho. E você fica agora com o programa Realidade. Até amanhã.